a tampa foi aberta. E ele me pegou e falou assim: você vai para minha casa e você não vai contar para sua mãe. Minha mãe já estava na igreja, minha mãe já tinha se reconciliado com o Senhor, minha mãe já era missionária na época, Deus usava minha mãe assim, de uma maneira tremendamente, né? Da minha mãe que era alcoólatra, a minha mãe que foi para a igreja, que aceitou o Senhor, que pediu perdão de todos os erros, que reuniu todos os filhos, que conversou, que o Senhor começou a levantar ela, usar para orar por outras mulheres, para abençoar o ministério dela. E ele falou assim: você não vai falar nada para sua mãe, você vai falar que o seu trabalho foi assaltado e como você mexe com o dinheiro, eles bateram em você para poder pegar essa quantia de dinheiro. Você consegue entender o ponto de vista da pessoa, onde ela consegue maquinar as coisas para poder prejudicar alguém, para poder derrubar alguém, para poder judiar de alguém, para poder machucar, né? Sim. Quantas pessoas nós vemos, né, aí fora, que tentam derrubar outras pessoas, fazer esse ato, né? Tentar colocar onde a pessoa, você é isso, não, eu não sou você, é porque eu estou falando. Então eu vivi isso, né? Eu vivi isso. E eu lembro que ele falou assim: você não vai falar para sua mãe, você vai falar que onde você trabalha foi assaltado e que você precisou abrir o cofre e que você apanhou. E se você falar alguma coisa, você sair daqui morta, sua filha também. E sempre era minha filha onde a pessoa ia tirar a vida. Eu falava: não, na minha filha não. E fui para casa dele. A mãe dele, sem saber de nada, fui para casa dele. Eu não conseguia falar, eu tremia, eu não enxergava direito porque o olho aqui esse olho já estava roxo, a boca roxa, toda machucada. E eu cheguei lá, a mãe dele cuidou muito bem de mim e ele falou assim: eu vou ligar para sua mãe. Lembra do nosso trato? Só que essa situação, ela me fez ter medo, porque eu pensei: se ele fez isso comigo ali, o que ele pode fazer com a minha família? Quem é esse homem? Da onde ele veio? Né? O que ele faz? Então eu me fechei ali. E aí ele começou a ligar para minha mãe e falar: não, tá tudo bem, ela tá aqui comigo, ó, a minha mãe tá aqui, fala com a sua mãe. Eu falei: mãe, é a Thaís. Mãe, ó, onde eu trabalho foi assaltado e aconteceu assim com o telefone, falando com ela. Fica calma, tá tudo bem. Amanhã cedinho eu vou para casa, eu vou fazer um boletim de ocorrência e vai dar tudo certo, tá tudo bem. Tá mesmo? Tá. Posso te ligar depois? Pode, mãe. Tremendo, não conseguia falar, mas tentando acalmar minha mãe, para ela não desconfiar de nada. Desliguei o telefone, a mãe dele me deu um banho, me tratou super bem, a mãe dele. Uma pessoa super educada, uma pessoa e que não acreditou parecia... também que você tinha sofrido um assalto. Sim, essa foi a história que foi contada para ela. Né? Que eu estou falando aqui foi o que foi, né? Que eu falei para minha mãe, ele disse para a mãe dele. E ela lavou a minha roupa. No outro dia, a roupa estava... Coloquei o meu uniforme, porque era a única coisa que eu tinha. Nem tomei café. Eu não queria olhar para ele. Eu falei: meu Deus, e agora? Espero o banco abrir para você ir no banco. Chego lá, vamos tirar o dinheiro. Se você não tira ali fora no caixa, você tem que entrar lá dentro, né? Pela quantia. E eu cheguei e falei: eu vim sacar, né? Tanto. E ela olhou para mim assim, atendente, ela virou e falou assim: você tá toda machucada. Aí a hora que eu fui falar, ele interrompeu, ele falou assim: o local que a minha esposa trabalha foi assaltado, e como ela mexe com dinheiro, a mesma história. Bateram muito nela. Mas eu vim aqui sacar esse dinheiro com ela pra gente fazer uma viagem para ela poder descansar. E ela virou e falou assim: mas você nem tá de aliança? E ele falou assim: na hora do assalto levaram a aliança dela. E eu falei: meu Deus, olha o nível, né? E ali peguei o dinheiro, coloquei na bolsa e saí. Quando eu chego no banco, que eu saio, que eu tô na rua, meu telefone toca. Vou atender? Ninguém. Andei mais um pouco, tocou? Ninguém. Atravessei a rua, o telefone toca novamente pela terceira vez? Ninguém. E eu falei: meu Deus, e agora?
esse telefone tocando, né? Quem será? Você já estava sozinha nesse momento? Não, eu estava com ele ainda, porque eu teria que ir até a casa dele para poder pegar minha moto, porque a moto já estava na casa dele, alguém deixou a moto na casa dele. Sim. Né? Já estava lá. Então eu ia voltar para poder ir embora. E quando eu saio do banco, o telefone toca por 3 vezes, não atende. A 4ª vez ele falou assim, tá aqui, deixa eu atender. Eu falei, ó, que escolha eu tenho? Ele atendeu o telefone. E a voz foi essa, oi Thaís, tudo bem? Aí ele falou assim, é pra você. Eu falei, pra mim? Eu falei, será que é meu irmão? Aí ele falou assim, põe no Viva Voz. E eu coloquei o telefone no Viva Voz. E essa outra pessoa falou assim, oi Thaís, tudo bem? Eu falei, quem tá falando? Ah, Thaís, você não lembra de mim. Eu falei, não te conheço. Poxa, Thaís, você já esqueceu de mim. Eu falei, mas quem tá falando? Isso tudo no Viva Voz. E a pessoa falou assim pra mim, eu já vi que você é como as outras mesmo, né? Semana passada nós estávamos juntos e agora você nem me conhece. Eu falei, eu não te conheço. Ele, tudo bem, já entendi como você é igual às outras. E desligou. Aquilo me deu uma batedeira, me deu um gelo. Eu falei, eu vou morrer agora. Porque eu realmente não conhecia a pessoa. Eu não sei quem era. E ele falou assim pra mim, ele virou e falou assim, agora eu entendi. Você é dessas. Pega seu dinheiro, vai embora, porque eu vou matar todo mundo. Ao meu ponto de vista, a intenção dele era fazer com que eu falasse para ele pegar esse dinheiro, para ele sumir, para eu implorar. E eu falei assim, mas eu não conheço a pessoa. Não, você conhece, eu vou matar. Porque essa era a ameaça dele, eu vou matar todo mundo. Então, para me defender, eu falava, não, pega esse dinheiro. Ele falou, não quero, um dinheiro sujo. Eu já sei de onde veio esse dinheiro. Olha o nível. Olha, né? Ó, toda a situação que ele criou, ele armou tudo isso. Ele ouviu uma conversa. Ele criou toda essa situação para chegar a esse ponto. Porque nada mais que me ligou era alguém conhecido dele. Sim. Muito Porque provavelmente. tocou o telefone justamente quando eu estava com ele, no momento que eu saio do banco, né? Recebo essa voz, essa pessoa que eu nem conhecia. E ele falou assim, Thaís, você realmente é iguais às outras. Eu falei, você nem me conhece, você nem sabe. Ele falou assim, um pouco eu te conheço, eu sei sim. Eu falei, não, você não me conhece. E ele falou assim, eu não quero o seu dinheiro. E sabe o que eu fiz? Em plena rua, passando gente para lá e para cá. Eu ajoelhei no chão e eu implorei para ele, pega esse dinheiro e me deixa em paz. Porque era essa a estratégia dele. E aconteceu. E eu fiz assim com as mãos, pega esse dinheiro e me deixa em paz. Porque eu já estava machucada, eu já estava... tinha sido violentada, com máquina de choque, tinha apanhado, né? Eu falei, o que mais vai me acontecer? Aí acontece isso. Eu falei, não, pega o seu dinheiro e me deixa em paz. Ele falou assim, mas eu vou pegar mesmo. E você vai para minha casa pegar sua moto e some da minha vida. E ali eu já saí em silêncio, entrei no carro em silêncio, chorando por dentro, tremendo por dentro e com o olho fechado. Eu falei, Deus, eu vou morrer. O meu pensamento era esse, eu vou morrer. Eu vou morrer. Cheguei na casa dele, a mãe dele tá tudo bem, tá? O dinheiro todo com ele. Só que eu trabalhava com 2 bancos na época. Então, graças a Deus, tinha um outro recurso. E eu falei, dinheiro, Deus me dá saúde para conseguir. Agora a vida é uma só. Catei a moto, eu não conseguia nem sair direito. E fui embora. Cheguei em casa, o segundo processo. Eu chorava. Minha mãe, tá tudo bem? Foi na delegacia? Fui. Mentira, eu não tinha ido. Fez o boletim? Fiz, mãe. Tá tudo bem? Tá. Uma semana depois, eu não queria mais sair na rua. Uma semana depois, eu não queria mais ser eu. Uma semana depois, eu não queria comer. E 1 mês depois, eu me tranquei no meu quarto. Veio um processo de depressão. Eu busquei recursos em procurar médicos. Eu busquei recursos em tentar me salvar.
Só que eu me tranquei, eu me fechei para o mundo, até mesmo para o Senhor. Eu não queria nada, 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 nada. Falei, meu Deus, eu me lembro antes de toda, como eu posso dizer a palavra, de toda mudança. Eu falei assim para o Senhor, o que vai ser de mim? E Ele falou assim, no meu coração, confia. Só que esse confia eu ignorei. Eu ignorei do Senhor. E eu fiz a minha vontade, eu fiz aquilo onde eu tive medo, eu absorvi aquele medo. O meu primeiro processo, eu cheguei na frente do espelho, eu sempre tive o cabelo comprido, ele era comprido até ontem, eu cortei o cabelo, deixei mais curto, mas ele sempre foi comprido. Eu cheguei na frente do espelho, eu cortei com a tesoura os meus cabelos. E eu falei assim para minha mãe, compra tinta preta para mim. Ela foi e comprou. Peguei algumas roupas dos meus irmãos, bermuda, camiseta, a calça jeans eu tinha. E todas aquelas roupas que eu tinha muita roupa. Eu tinha bolsa, eu tinha sapato, eu tinha muita coisa. Eu falei pra minha mãe, tira tudo daqui. Ela, por quê? Eu falei, tira tudo. Eu quero 3 bermudas, eu quero 3 camisetas, eu quero uma calça jeans, um tênis e uma sapatilha. E uma blusa de frio, tá ótimo. Eu falei, eu não preciso de mais nada. Ela, tá isso. Eu falei, mãe, tira tudo. Doa. Doa pra igreja. E ela tirou. E ela doou. Eu fiz ela doar. Eu imponho a situação, faz. Até que eu ainda estava conversando com ela. O terceiro passo. O meu quarto ele era com janelas de vidro. Eu falei pro meu irmão comprar isso filme e fechar tudo de preto. Cortina preta, roupa de cama preta. Eu queria tudo preto dentro da minha casa. Eu não queria nada colorido, nada. Nada, nada, nada. Eu queria tudo preto. Roupa de cama, cortina, a parede. Eu falei, que tudo de preto. Ele, não. Eu falei, faz isso pra mim. Então eu me fechei no meu mundo, no meu quarto. E ali eu não queria ninguém. Eu não queria ninguém. Para minha mãe dar um prato do almoço, da janta, quando eu comia, ela batia na porta. Toc, toc, toc. Eu abria, eu não olhava para ela, já nesse processo da depressão. Ela dava o prato, pegava e eu fechava a porta. Debaixo da minha cama ficava 10, 15 pratos lá. De vez em quando eu deixava ela entrar para limpar. Meu quarto fedia. Eu passava de 1 a 2 semanas sem tomar banho nesse processo de depressão profunda. Eu cheguei a tomar vários tipos de calmante, de tarjas pretas. Vários. 4 tipos em um dia. Rivotril, sertralina, extralopram, citalopram, eu tomava. Para dormir, para me acalmar, para tentar esquecer. E o que eu tinha na minha mente era o que tinha acontecido, era eu dentro daquele caixão. Eu fechada dentro daquele caixão. Eu sozinha dentro daquele caixão. E eu falei assim, meu Deus, e agora? O que vai ser de mim quando eu estava no caixão? Então, quando eu entro dentro do meu quarto, quando eu já não quero mais ouvir a voz do Espírito Santo. Já não quero mais ouvir a voz de Deus. Eu ignoro todas as situações para tentar me fechar diante daquela circunstância e falar, não tem mais jeito, é aqui que eu vou ficar e aqui é o fim. Então eu aceito aquela depressão, eu aceito aquela situação onde eu vou me fechar para tudo, né? A minha mãe, para me dar um prato de comida, ela batia na porta, né? Era pratos e pratos debaixo da cama, semanas sem tomar banho, semanas sem poder se alimentar direito. E eu fui uma pessoa que eu sempre fui mais tranquila em relação à tecnologia. Eu vou saber o básico do básico. E diante dessa situação, eu tinha uma TV grande, eu tinha um computador, eu tinha um notebook, o tablet e meu celular. E eu fiz algo assim tão diferente que eu pedi para o meu irmão colocar a televisão na parede, a mesa do computador, do lado do notebook, o tablet e o celular. Então tudo que passava na TV tinha que passar no computador, no notebook, no tablet e no celular. Se fosse uma foto que eu queria que colocasse no computador, tinha que passar em tudo. Então eu liguei fio, eu fiz coisas assim que eu não saberia hoje fazer. Eu não ia saber. Então esse era o meu passatempo dentro do quarto. O que passava ali tinha que passar em sequência, tudo certinho, tudo padronizado.
Mas diante daquele quarto escuro, de parede preta, de cortina preta, de um lençol em cima da cama ou de uma coxa preta, não tinha mais o branco, o bege, o nude, o guarda-roupa. Eu pedi para mudar tudo. A minha unha da mão, unha do pé e o cabelo escuro, curto e preto. Por quê? Porque eu não queria ser eu não queria aceitar essa identidade de filho do que eu tinha passado. Sim. Eu aceitei essa depressão, eu vivi essa depressão nos momentos mais difíceis da minha vida, tomando remédios, tentando dormir noites e noites onde eu não conseguia, onde eu acordava em pranto, acordava gritando e sem deixar que alguém me acudisse, porque a porta do meu quarto eu trancava. Era eu, e se me acontecesse alguma coisa, era eu. Ninguém ia abrir, porque era trancada por dentro. Sim, é justificável diante da violência que você sofreu, né? Sim. Você pode não ter sido enterrada viva naquele buraco, mas psicologicamente, de certa forma, foi. Né? Sim. E a tua identidade também. Sim. Então, por conta disso, você teve todas essas atitudes. Sim. E eu me fechei, né, dessa forma. E meu irmão ali, ele ficava bravo comigo, ele falava: menina, você está usando minhas roupas, o que você tem? Para, usa as suas. Ele ficava bravo mesmo comigo. E eu falava: cuida da sua vida, sabe? Eu tinha resposta para tudo. Quando ele me via ali, que ele vinha entregar algo, uma carta, alguma coisa que chegava, ele: para com isso. Eu fechava a porta na cara dele, sabe? Eu ignorava situações. A minha filha eu não vi, período de 2 anos dentro de um quarto depressivo. Eu não vi minha filha nesses 2 anos, eu não queria ver. E eu não queria que ela me visse naquela situação. Então quem cuidou dela nesse período foi a minha mãe. Quem cuidou da Maiara nesse período, né, do término da escola dela, tudo foi a minha mãe. Eu ali eu não queria ver. E os meus irmãos eu via porque eles tinham que fazer algo para mim quando eu pedia. E minha mãe também, de ir na cidade, pegar algo onde eu pedia para ela e ela chega: ó, é assim. Mas mesmo assim eu ficava de costas, sabe? Eu ignorava. Sim. Até que um dia chegou. Eu estava no meu quarto e, detalhe, eu ia saber que era dia ou que era noite. Eu tampava todas as horas do computador, do tablet, do celular também. Eu evitava olhar o celular. Independente que passava na televisão, computador, tablet, tudo passava, tudo em sequência, mas eu evitava de ver a hora. O detalhe, como eu tinha pedido para o meu irmão passar o insufilme na parede, na janela do meu quarto, então ficava escuro. Eu ia saber que era noite, se acontecesse algo que eu pegava o celular, abria e estaria ali a hora. Então eu ia saber. E nesse dia, porque era dia, começou a tocar um louvor. Uau. Eu já estava no topo da depressão mais profunda. Os calmantes já não estavam fazendo efeito, já tinha tudo. Eu acho que o meu organismo já tinha acostumado com todos eles. E aí, nesse dia, eu já estava brava, eu já estava agressiva, porque eu era uma pessoa agressiva, eu era uma pessoa difícil. E nesse dia, eu estava muito irritada, até que eu ouvi um louvor. E tocou esse louvor pela primeira vez, pela segunda, pela terceira vez. E na quarta vez veio esse louvor, eu pensei comigo: eu vou abrir a janela e eu vou pedir para desligar. Eu estava tão irritada com aquele louvor, e eu falei: meu Deus, e agora? Eu vou pedir para desligar esse louvor. E eu vou dar um grito. E o louvor era assim: onde quer que eu esteja, Senhor. Já ouviu? Em um vale ou alta montanha, o que faz o meu dia ter cor. Já ouviu? Não. É a beleza da tua companhia. E eu ouvi esse louvor. E eu falei: meu Deus do céu, e agora? Aquilo, o coração começou a disparar. Começou a acelerar e começou a esquentar. Eu falei: eu senti o fogo do Espírito Santo. Eu senti aquele calor do Espírito Santo. E eu falei: meu Deus, o que é que está acontecendo? E aquele louvor não parava. E mesmo assim eu queria abrir aquela janela. Eu falei: eu vou pedir para desligar. Aí quando eu abri a janela, assim, que eu puxei a cortina e eu abri a janela, tava um céu azul. Azul. Sabe aquele azul de brigadeiro que não tem nenhuma nuvem? Aquele céu azul. Meu Deus. E eu olhei, eu enxerguei naquele momento a cor
porque era tudo preto, eu tinha a imagem, sabe, do escuro, do caixão na minha mente, eu tinha tudo aquilo fechado, e aquilo de repente se abre e entra aquela luz. Aleluia. E quando eu olho assim, que eu coloco a minha mão, entrou aquela luz assim, que clareou, até aqueles pontinhos, né, que a gente vê da poeira, né, que entra, que pega e aquece, já levanta aquela poeira, eu consegui enxergar. E eu ajoelhei assim, na janela do meu quarto, e eu falei, Deus, o Senhor me ama. Aqui foi meu encontro. Uau! Aqui foi o meu encontro. Meu Deus. Falei, Deus, o Senhor me ama. Aleluia. E ali eu comecei a chorar, eu fiquei ajoelhada ali ouvindo aquele louvor, e o louvor ele não parava. Ele não parava, e eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aleluia. Eu queria levantar, eu não conseguia. O Espírito Santo já estava me tomando ali de uma maneira diferente. Aquela irritação que eu estava, aquela raiva, sabe, aquilo que eu estava sentindo passou e aquilo veio calmaria ao meu coração. E eu senti assim no meu coração o Espírito Santo, filha, eu te amo. Aleluia. A palavra do Senhor no meu coração naquele momento. E eu falei, Deus, verdadeiramente o Senhor me ama. E eu levantei, eu sentei na minha cama olhando ainda aquele céu, recebendo aquele sol dentro do meu quarto, assim, aquela luz. Eu olhei assim, olhei para tudo e falei, não é isso. Ele me ama, Ele me amou. E eu paralisei ali um tempo, sabe quando você fica sem ação, você paralisa, você fica parada ali. E eu falei, eu vou chamar minha mãe. E eu, mãe, comecei a gritar, minha mãe, mãe. Só que a porta estava trancada. E ela veio, abriu a porta. E aí, a porta trancada. E eu levantei, eu falei, perdão mãe, a porta está trancada. Eu fui lá abrir. Ela falou, o que foi? Porque a minha mãe tinha medo de mim. Todo mundo tinha medo de mim. E eu falei, mãe, olha esse céu. Faz um favor. Ela falou o quê? Eu falei, chama a sua pastora. Nossa, uau. Ela foi na hora. Que? Chama a sua pastora. E ela foi assim, ela saiu, acho que o meu irmão, eles pegaram o carro, foram até a pastora. E de repente, assim, o tempo já veio a pastora. E eu ali sentado, olhando, veio a pastora com 2 missionárias. E a pastora veio orando. Ela veio orando, ela já veio entrando, a missionária já entrou, já foi tirando aquela cortina, arrancando aquela roupa de cama, sabe? Tirando tudo que era escuro ali, ela orava por mim. E ali eu deitei no chão, ela orando, eu caí ali no chão e eu colocava para fora assim, sabe? Acho que sujeiras. E ali eu coloquei tudo para fora. E ali eu chorando, ela orando para mim, eu recebendo oração e eu sendo liberta. Aleluia. E o Espírito Santo me libertando ali. Glória a Deus. De tudo aquilo que eu tinha passado. De todos os acontecimentos. Só que o detalhe é, para a gente ser liberto, a gente tem que buscar. Ela vai orar. O pastor, a pastora, eles vão orar, eles vão fazer a parte deles. Mas convém a nós buscar. Né? A ter forças para buscar. Porque eu estava fraca, eu estava dentro de um quarto, depressiva, sozinha, cansada, com medo. O medo era o meu maior inimigo, o medo de ver as pessoas. E a primeira pessoa que eu vi, depois do Senhor que falou no meu coração, foi a minha mãe, a segunda foi a pastora e as missionárias. Aleluia. Thaís, eu creio que quem está nos assistindo agora, em nome de Jesus, que possa se encontrar na mesma situação em que você esteve, sim, que essa pessoa irá ouvir a voz de Deus em como nome você de ouviu. Jesus, eu creio. Eu creio que assim como você viu o brilho do céu, a luz do sol, que essas pessoas receberão também pelo poder de Deus. E que assim como você psicologicamente queria se enterrar, né, pelo medo, por toda a violência que você sofreu, e tem muitas pessoas que nos assistem pela violência que elas também sofreram e que hoje elas estão mentalmente se enterrando. Deus é contigo. O Senhor é o teu resgate, o Senhor é o teu socorro. Como diz o versículo de hoje, eleva os teus olhos para Ele e Ele será o teu socorro. O Senhor Deus é contigo, o Senhor Deus vem ao teu encontro neste dia para te libertar, em nome de Jesus. E começou o processo da oração, da libertação. Ali começou o processo nos montes, de estar ali toda quinta-feira buscando no monte,
pela cura. A minha mãe, a pastora, elas foram canais de bênção na minha vida. E eu digo para você que durante um ano, todas as quintas-feiras no monte, não choveu nenhuma quinta-feira. Realmente quando a gente vai para o monte chove, a gente já fica, vai chover. Não choveu nenhuma quinta-feira. Todas as quintas-feiras que nós íamos para o monte, estava o céu limpo e as estrelas no céu. E eu olhava e falava, obrigado, Deus. E ali a gente orava. E ali a gente orava, e ali a gente buscava. E eu chorava, e eu falava, Senhor, eu quero a minha cura. Eu quero a minha cura. Depressiva, pesando 120 quilos por processos do remédio onde eu tomava. Por processos de medo, por processos onde me aconteceram inúmeras situações. O medo era o meu maior inimigo. E a minha busca era, me cura, me liberta e me tira o medo. Me tira esse medo. Me tira esse medo porque ele não é meu. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus vem, né, para que a gente tenha vida e vida em abundância. E ali a gente começou essa busca. E eu fui curada. 2 anos depois, eu estava curada da depressão. Curada. Glória a Deus. Curada da depressão, de não necessitar mais dos remédios. Porque se você tira tudo de repente, é estranho, né? Você vai sentir falta. O seu organismo vai gritar ali, você vai ficar, né, da maneira que só Jesus sabe. E ali, depois de 2 anos buscando, eu fui curada da depressão. Comecei a ir para a igreja, buscando, fazendo as campanhas dos montes. E ali eu fui levantada a obreira da igreja, onde eu ficava na recepção, recebendo as pessoas, né? Era muito gratificante isso. E foi passando um tempo, já curada, né? Depois de um bom tempo, eu conheci a minha sogra dentro desse ministério. Eu conheci a minha sogra e um dia ela chegou para mim e falou assim, a irmã é casada? Eu falei assim, não. Ela, tá, que bom. E eu falei, por quê? Sabe, porque eu tenho um filho e o meu filho, ele sonha em casar, em ter a família dele. Eu falei, entendi. E aí ela falou assim, ele vai vir aqui me buscar e aí eu vou te apresentar ele. E eu falei, eu fui para o ensaio do Círculo de Oração das Irmãs, aquele cabelo, estava no cabelo curto ainda. E você sai correndo do serviço, passa em casa, toma um banho e sai correndo para o ensaio. Eu falei, tá bom, mas eu achei que ela não ia fazer isso, né? E ela fez. De repente chega aquele carro, para bem na frente da igreja, ela faz, vem cá, vem cá. E aí eu fui, onde eu conheci meu esposo Robson. Nosso primeiro encontro, só que eu conheci e não conheci ele. Por quê? Porque tinha uma árvore e quando a luz bateu o reflexo, eu não enxerguei o rosto dele direito. E ele falou, paz do Senhor. Eu falei, paz, tudo bem? Tudo. Tá bom então, tchau. E passou uns 2 dias eu trabalhando. Aí eu vi que aquele moço foi até no meu serviço, né? E ele falou assim, oi, tudo bem? E eu falei, quem que é, né? Porque, quem que é? Ele falou assim, eu sou filho da irmã Antônia. Eu falei, tá, tudo bem. Ele, tudo bem? Eu falei, tudo, então tá bom. E ele passou ali, pegou uma água, foi comprar uma água e saiu. E a gente começou a conversar, a gente começou a se encontrar. Ele era de um outro ministério e eu do ministério onde minha sogra congrega hoje. E o tempo foi passando, a gente começou a namorar, ficamos noivos, nos casamos. Depois então desse encontro com Deus, você voltou à sua rotina, né? Voltou a trabalhar, voltou a ter uma vida completamente normal. E aí foi onde você encontrou o Robson. Sim. Depois do processo de libertação de tudo isso, eu conheci o Robson. 2 anos? 2 anos. 2 anos depois, né, do tempo onde eu parei ali de tomar os remédios, onde Deus me libertou, 2 anos depois eu conheci o Robson. Já curada da depressão. E quando nós casamos, eu ainda tinha um pouco do medo do escuro. A única coisa assim, que era o que faltava ainda para ser liberto de dentro de mim, era o medo do escuro. E eu acordava muitas vezes às madrugadas, meio assustada, mas ele vinha, ele orava comigo
E hoje eu posso dizer que, para a honra e glória de Deus, eu fui curada. Curada da depressão, curada do medo, curada das pessoas, assim. Eu tinha medo das pessoas. Eu pensava, o que as pessoas vão olhar para mim? O que elas vão achar? Né? O que elas vão pensar? Né? Então, eu tinha esse complexo dentro de mim. Eu me escondia, né? Eu falo que eu me escondi dentro daquele casulo e eu fiquei ali. Mas um dia eu fui igual a borboleta, né? Eu saí daquele casulo e floresci. Nesse processo, Thaís, você chegou a falar o que tinha acontecido para tua família? Sim, falei. Depois desse processo eu falei para minha mãe, né? E depois, logo quando eu casei com o Robson, né? Eu descobri que essa pessoa veio a falecer. Ela faleceu e faleceu, não sei como, né? Não tive notícias, mas foi a minha filha que me deu essa informação. Foi esse o processo da minha vida, do meu testemunho. Um pouquinho lá atrás, antes de conhecer o Robson, curada da depressão, a mãe desse moço, ele me procurou e o meu telefone toca. Eu fiquei com medo na hora, né, quando eu vi o número, né? E eu falei, meu Deus, quem que é? O telefone tocando. E, oi, Thaís, tudo bem? É a mãe do, né, do fulano. Eu queria te pedir um favor. Você pode ir ao hospital para você, né, ver a pessoa que está assim, assim? Eu falei, não quero, por favor. Ele quer muito te ver. E aí que já bateu aquele medo. Aonde Deus me curou, aonde eu já estava livre, você tem que voltar atrás. Você tem que dar um passo atrás. Nossa. E eu falei assim, meu Deus, e agora? E aí quando a mãe dele me liga, né, para pedir perdão, então essa palavra perdão, ela chamou a atenção. Porque eu já estava na igreja, já estava nos caminhos do Senhor, com Jesus, firme. E às vezes bate aquele medo, você tem que voltar um pouquinho atrás. Mas a palavra perdão chamou a atenção. Por quê? Porque a pessoa quis te pedir o perdão. Ela desejou te pedir o perdão. Então nós, como os cristãos, né, temos que perdoar. Dependente da situação que feriu. O processo de cura exige perdão. Sim, do momento. Sim. As pessoas que nos ouvem, Thaís, elas têm a oportunidade, às vezes, como você teve, né, de ser colocada de frente para quem te machucou, né, de frente para quem te violentou e liberar isso, liberar esse perdão. Porque quando você perdoa o outro, né, você cura a si mesmo também. Sim. E Deus te proporcionou isso. Me proporcionou. E eu fui. Eu falei pro meu irmão, vamos comigo até o hospital. E ele falou, eu vou. Cheguei no hospital. E quando eu vi a pessoa, eu não reconheci ela. Eu não reconheci. Porque ela estava muito diferente daquela pessoa que me feriu, daquela pessoa que me machucou, que me violentou, sabe? Que fez eu passar aquele medo. Ela estava muito diferente. Parecia que era outra pessoa. Eu achava que eu estava ruim e ela também estava ruim. E de repente ele falou assim, quem tá aí? Eu falei, sou eu, a Thaís. A enfermeira entrou no quarto. Eu falei, ele perguntou quem tá. Ela falou assim, ele não enxerga. Ele não tá enxergando. Eu falei, E eu falei, sou eu, a Thaís. E aí ele falou assim, Thaís, tudo bem? Eu falei, tudo. Ele falou, você viu como eu estou? Eu falei, eu tô vendo. Ele falou assim, eu preciso te falar uma coisa. E eu disse, o quê? Ele falou assim, você me perdoa por tudo que eu te fiz? E eu falei, aquela hora, naquele momento, me deu vontade, né? Falei, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo. Glória a Deus. E ele falou assim, você quer o seu dinheiro de volta? Eu falei, não precisa. Não precisa mais. Eu falei assim, agora eu já vou. Saí do quarto e voltei para minha casa. Com aquele sentimento, né, aonde ele estava pior do que eu. Porque eu ainda fiquei na minha casa, no meu quarto, embora fechado. Ele já estava no hospital. Que muitas vezes nem poderia sair dali, independente da situação, do que aconteceu. Porque pelo que a enfermeira disse, ele perdeu a visão. Deu uma diplopia, né, no olho dele, onde ele perdeu a visão, ficou com uma visão turva e ao decorrer do tempo ele perdeu a visão. E logo depois, né, quando o tempo passou, que eu me casei, né, há um tempo atrás eu fiquei sabendo que Deus já tinha recolhido ele. Então, esse é o meu testemunho, onde eu falo que Deus me deu a oportunidade,
né, de ter uma nova chance. Mas eu busquei por essa nova chance. Eu tive vontade de sair dessa depressão, de sair desse medo. Eu não me fechei, né? Como Sim. muitas vezes muitas pessoas vão fazer, vão querer se fechar. Eu digo para você, não se feche, né? Não se feche. Embora você esteja fechada, isolada, lembra que diante de você vai ter uma janela. E essa janela você vai poder abrir ela e você vai enxergar a luz que é Jesus. Glória a Deus. Amém. E hoje como que tá a Thaís? O que a Thaís está fazendo? Hoje, com esse brilho no olho, o que você hoje está fazendo? A Thaís é pastora. Glória a Deus. Congregamos no ministério Comunidade Cristã Resgate, localizado em Bauru. E eu apresento também o podcast Desperto a Débora. Todas as segundas às 20 horas temos uma convidada ali para estar falando do seu testemunho, contando um pouquinho da sua trajetória, né? Do que ela teve, né? O que aconteceu no decorrer da vida dela, o que levou ela a estar no Senhor, né? E tudo isso. Graças a Deus. Deus te usa hoje, né, para curar outras pessoas. Sim, em nome de Jesus. Você que está aí nos assistindo, que possa ter sofrido qualquer trauma, existe um Deus que cura, existe um Deus que te resgata. Amém. Dá essa oportunidade a Ele. Dá somente uma chance para Deus mudar a tua história, te fazer ser curada de dentro para fora. Amém. Deus tem uma nova história para você. Assim como Deus restaurou a vida dela, resgatou Amém. ela, mudou a história dela. De Jesus. Eu creio em nome de Jesus que assim será feito na tua vida, para a glória de Deus. Thaís, eu quero muito te agradecer, né, por ter se disposto a vir aqui e estar aqui hoje compartilhando essa história extraordinária. Por você ter superado, por você ter seguido firme e hoje está aí trabalhando num projeto, né, que também expõe outras histórias para impactar vidas. Amém. Eu queria te entregar aqui o botão, que é o símbolo do nosso programa, que é o leão da tribo de Judá. Amém. Né? É com ele que nós nos encontramos. Sim. E você teve um encontro verdadeiro com Sim. Deus. Queria te entregar isso. Eu queria nesse momento que você finalizasse esse programa, trazendo uma mensagem para quem nos assiste, Thaís. Amém. Quero deixar uma mensagem aqui para você que está nos acompanhando. A mensagem do início que nós declaramos aqui foi o Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quero dizer para você, seja qual for a sua situação, aonde você estiver, seja no leito do hospital, seja num cárcere, aonde você estiver, que o Senhor Jesus te alcance nesse momento, que Ele te abençoe neste momento. Lembre-se que o Senhor é o teu socorro, o Senhor Ele é a rocha, Ele é a rocha da nossa salvação. Eu declaro sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Declaro que aonde você estiver, que o Senhor te alcance. Se você busca pela sua saúde financeira, pelo seu trabalho, pelo seu ministério, pela sua casa, pela sua família, talvez pelo seu casamento ou pela cura, que o Senhor te alcance nesse momento em nome do Senhor Jesus. Receba nesse momento renovo de Deus, graça, cura, libertação, ousadia, determinação. Seja abençoado, abençoada, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Depois desse testemunho extraordinário, nós vamos encerrar o programa de hoje. Grato por você nos acompanhar até aqui e te pedimos que nos acompanhe em toda essa jornada aí de testemunhos. Te esperamos semana que vem.